Nós celebramos hoje o nosso terceiro domingo da Quaresma, estamos quase na metade desta caminhada quaresmal, desse deserto que significa a Quaresma. E como é que nós estamos vivendo esse tempo? Ele está sendo de fato um deserto na nossa vida? Estamos aproveitando as oportunidades, as ocasiões que Deus tem nos possibilitado para fazer uma mudança na nossa vida? Domingo passado a liturgia nos pedia a transfiguração da nossa vida, mudar a nossa vida. E é isso que a Quaresma tem como propósito central, mudança de vida. Se chegarmos lá na Páscoa sem ter mudado nada em nós, nesses 40 dias, mudado para melhor, perdemos tempo. A Quaresma não significou nada na nossa vida, portanto, não descuidem. Hoje a liturgia apresenta, no meio desse deserto, uma fonte de água viva, o poço de Jacó. E ali nós encontramos Jesus sentado à beira dele, sedento da nossa conversão, mas ao mesmo tempo pronto para oferecer para nós a água que mata todas as nossas sedes. Se nós temos algum tipo de sede ainda, é porque nós não encontramos essa água viva que nos sacia verdadeiramente. Se temos aquele sentimento de que nos falta algo, é porque não chegamos ainda à beira desse poço e muito menos bebemos desta água. Às vezes a nossa vida parece árida, às vezes parece que tudo perde o sentido, às vezes nos questionamos: por que é que eu estou fazendo isso, procedendo desta maneira? Qual é o sentido desses empreendimentos na minha vida? Quando fazemos esses questionamentos existenciais, é um forte indício de que nós ainda não bebemos daquela fonte ali, que é a água viva, que sacia todas as nossas sedes, as nossas necessidades. Nós podemos ter tudo na vida, todo conforto, ter dinheiro, ter saúde, mas ter um vazio profundo dentro de nós. Se nós não encontrarmos com esta água viva, que é Jesus na nossa vida, vai ficar aquela sensação de vazio, por mais que nós tenhamos ou alcancemos tudo aquilo que a gente projeta na vida. Por isso é que no meio desse deserto quaresmal, a liturgia nos apresenta esse evangelho, essa leitura do livro do Êxodo, essa leitura da carta aos Romanos e o Salmo 94. Todos eles unidos no único propósito, que nós encontremos a fonte de água viva que sacia todas as nossas sedes. Na primeira leitura que nós ouvimos, um trecho do livro do Êxodo, nós vemos aqui a travessia do povo hebreu no deserto, 40 anos para chegar à terra prometida. Saíram da escravidão do Egito, guiados por lideranças, sobretudo por Moisés, a principal liderança que conduzia aquele povo a pedido de Deus. Eles rumavam para a terra prometida. Num dado momento, começa a faltar muita coisa. Nos desertos, praticamente não tem nada. Tem areia, durante o dia, um sol escaldante, e durante a noite, um frio congelante. São os extremos. A vida no deserto é uma vida que, para resistir, precisa ter muita força. Força de vontade, resistência física, perseverança, esperança e fé. Esse povo atravessava o deserto. Faltou aquilo que era essencial: água.
Nos momentos de falta na nossa vida, nós ficamos muito vulneráveis, fragilizados. Quando nos falta algo, nós questionamos muitas coisas. E às vezes questionamos até Deus. Às vezes questionamos a existência de Deus. Às vezes achamos que Deus nem existe, porque se Ele existisse, não haveria tanto sofrimento. Já ouvi muita gente dizer: por que os bons sofrem tanto? Será que Deus existe mesmo? Por que acontece tanta coisa desagradável no mundo? Será que Deus não vê isso? Quando as pessoas chegam a esse ponto de questionar Deus, é sinal de que ela está num profundo deserto e longe do poço da água viva que é Jesus. O povo hebreu, naquele momento, revolta contra Deus, revolta contra seus líderes, revolta contra Moisés e querem até apedrejá-lo. Nos momentos difíceis, nós queremos achar um culpado e apedrejá-lo. E Moisés estava numa situação muito difícil, porque eles estavam profundamente revoltados e questionavam, blasfemavam contra Deus. Será que Deus está mesmo no meio de nós, como você diz? Duvidaram de Deus. Por isso, Massa e Meriba, dois lugares teológicos e geográficos também, são sinais dessa batalha narrada no Salmo 94 que nós ouvimos. Ali, o povo mostrou sua face cruel contra Deus. Revoltaram entre si, brigaram com Deus, se afastaram de Deus. Mas Deus não nos abandona nem nesses momentos. É aqui que vem a grande esperança. Às vezes nós passamos por grandes desertos na nossa vida, achando que Deus nos abandonou, mas Ele não nos abandona. Deus é capaz de cada coisa por amor a nós que parece impossível. Nós temos tantos sinais desse amor incondicional de Deus, desse Deus impossível, e mesmo assim a gente duvida dele em algum momento. O que Deus faz para esse povo saber que Ele está no meio deles? Tira a água da pedra. Humanamente, isso é impossível. Tirar a água de pedra, um mineral sólido, que não contém nenhuma chance de líquido, só pode ser algo de Deus. Nós temos essa imagem superlativada, como uma hipérbole, para nós entendermos que Deus é infinitamente amoroso na nossa vida. Ele é capaz de coisas que humanamente nós nem conseguimos imaginar. Quando nós vemos esta cena de Deus tirando água da pedra para saciar a sede daquele povo revoltado, é um sinal de um amor infinito dele por nós, apesar das nossas misérias. Por isso que Paulo vai dizer na segunda leitura: por uma pessoa boa, alguém até pode se aventurar a morrer por ela, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, quando éramos ainda pecadores. Ele morreu por pecadores, não foi por santos. Duvidamos ainda do amor de Deus por nós? Eu penso que alguém que duvida do amor de Deus, da presença de Deus na sua vida, está tão longe desse poço de água viva, que é preciso um longo caminho de conversão. Pensemos nisso nessa quaresma.
naquelas vezes em que a gente tem atitudes tão mesquinhas, tão medíocres, tão pequenas, que revela quão distante de Deus nós estamos. Como aquele povo em Massa e Meriba, nós reproduzimos muitas vezes, mais de 2000 anos depois, procedimentos de quem ainda não crê plenamente na presença de Deus na sua vida, no seu meio. E aí nós vemos o evangelho de hoje. Antes do evangelho, vale lembrar, Paulo vai dizer na segunda leitura, se nós temos fé, nós conseguimos atravessar esses desertos. A esperança não nos decepciona, diz Paulo. A fé não nos decepciona. Nós nunca nos decepcionaremos, se tivermos fé verdadeira. Por mais que atravessemos desertos na nossa vida, por mais que enfrentemos momentos difíceis, por mais que tenhamos crises, sejam elas de quaisquer natureza, Ele está conosco, se a nossa fé for verdadeira. Por isso Paulo vai dizer, a fé não nos decepciona, ou a esperança não nos decepciona. E o evangelho de hoje mostra Jesus sentado, se aproximando, se achegando e se sentando à beira de um poço. O poço era de Jacó, que o patriarca Jacó havia dado para o seu filho José, e ali os samaritanos, que eram um povo rival dos judeus, matavam a sua sede, iam buscar água. Jesus se achega àquele poço para se achegar aos samaritanos. Jesus se aproxima daqueles que estão à margem. Jesus se aproxima daqueles que estão distante de Deus. Ele encontra um jeito. Às vezes nós não percebemos. Quando estamos longe de Deus, Ele dá um jeitinho de se aproximar de nós de alguma forma. Algum acontecimento, algum episódio, alguma cena, algum sinal, Ele mostra de que Ele está se aproximando de nós para transformar nossa vida. Cabe a nós ter essa sensibilidade. Ele se aproxima do poço de Jacó, sabia que ali samaritanos iam buscar água, e naquele momento, ao meio-dia, uma mulher vai buscar água, uma mulher samaritana. Samaritanos não conversavam com judeus. A samaritana não iria puxar conversa com Jesus. Além de ser mulher, era uma mulher samaritana. Ela estava ali apenas para buscar literalmente água. Jesus é que se aproxima dela. Ele é que pede água para ela. Veja como as coisas parecem se inverter. O gesto de Jesus pedir água para a samaritana era a senha, o sinal que ele estava dando a ela para iniciar ali um diálogo transformador na sua vida. Ela acha muito estranha essa atitude. Como tu, sendo judeu, me pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? O estranhamento dela não impossibilitou o diálogo. E ali começa então um caminho transformador na vida daquela mulher. Uma mulher sedenta de Deus, tinha tido tantos maridos, e o que ela estava naquele momento não era o seu marido. Ter vários maridos ali significa alguém que nunca se encontrou, que não tinha felicidade, que não tinha se encontrado na vida e que não tinha encontrado Deus. Cada marido dessa mulher significava deuses diferentes que essa mulher tinha buscado. E era, no fundo, profundamente infeliz, irrealizada, com uma vida sem sentido. Quando alguém muda de religião para religião, ela está mostrando que ela tem sede de Deus, mas que não o encontrou ainda. Tem gente que um dia é católico, outro dia é espírita, outro dia é evangélico, outro dia é de uma religião afro, outro dia é de uma outra religião qualquer.
sempre buscando Deus, como aquela mulher que buscava se encontrar em tantos maridos. E Jesus diz: esse que está com você também não é seu marido. Esse Deus que você cultua ainda não é o Deus verdadeiro. Ao pedir água para aquela mulher, Jesus mostra também a sua sede. A sede que ele tem é da nossa conversão. A sede que Jesus tem é que nós mudemos de vida. A sede que ele tem é que nós tenhamos sede de Deus, busquemos Deus de alguma forma. E ele vai aprofundar nesse diálogo, até que a mulher se convença: esse que está falando comigo é aquele que nós buscamos e até hoje não tínhamos encontrado. Quando a mulher toma consciência disso, sua vida já começa a se transformar. Quando a gente encontra Deus verdadeiramente, a nossa vida se transforma, como transformou a vida da mulher samaritana. O primeiro gesto que a sua vida foi transformada, ela se tornou discípula missionária de Jesus. Ela voltou a anunciar, comunicar, contar aos demais quem ela havia encontrado. E os demais vieram para conhecê-lo. E eles dizem: a partir de agora, não é pelo seu anúncio que nós cremos porque agora nós encontramos também. Mas ela fez um trabalho muito importante. Foi mediadora entre Jesus e os demais samaritanos. Essa é a nossa missão também. Quando a gente encontra essa água viva, que é Jesus, nossa vida é transformada. E com vidas transformadas, nossas atitudes também serão transformadas. Porque nós mostramos que o encontramos com os nossos gestos, com os nossos procedimentos. Nós mudamos nosso jeito de ser com o próximo, nós mudamos a nossa índole, nós mudamos a nossa relação com os nossos semelhantes. E aí então a nossa relação com Deus também mudou para melhor. É esse o propósito da liturgia desse terceiro domingo. Aproximemo-nos então desta fonte de água viva que é Jesus. Deixemo-nos que Ele transforme a nossa vida, e que com a vida transformada por Ele, a partir de beber dessa água, que daqui a pouco estará sobre o altar, transubstanciada no corpo e no sangue de Cristo, nós vamos mostrar isso para os nossos irmãos, para os que não estão aqui, para os que estão ainda distante de Deus. Se assim o fizermos, nós damos prova de que, de fato, encontramos esse poço de água inesgotável, e nunca mais nós teremos sede, como o próprio Jesus promete a nós.